A análise Weibull é um método de modelagem de dados conjuntos contendo valores maiores que zero. Como exemplo, podem ser dados de tempo até a falha, conhecido como Time to Fail, TTF. Uma característica importante desta análise é que, se houver a possibilidade de fazer uma coleta de 3 amostras, já é viável realizar o estudo de confiabilidade. Através da utilização do Weibull, é possível responder a alguns problemas de engenharia, tais como: um operador reporta 3 falhas de um mesmo componente funcionando pelo período de 3 meses. O gerente da área questiona: quantas falhas teremos no próximo trimestre, semestre ou ano? Quanto vai custar? Qual é a melhor ação corretiva para reduzir os riscos e as perdas? Para adquirir peças de reposição e agendar o trabalho da equipe de manutenção, quantos componentes serão enviados para revisão mês a mês no próximo ano? Sabendo-se que o gerente de manutenção quer ter 95% de certeza de que as peças em estoque e a mão de obra serão suficientes. O custo de uma falha não prevista de um componente, ou seja, manutenção corretiva, é em torno de 20 vezes o custo de uma manutenção planejada. Qual é o intervalo ideal, ou seja, melhor custo-benefício, que deve ser estabelecido para a substituição desse componente? A fórmula da função de Weibull é dada da seguinte forma: f de t é igual a 1 menos n periano elevado a menos t sobre eta elevado a beta, onde f de t é a probabilidade de falha para uma determinada amostra, t é o tempo até a falha, eta é a característica de vida ou parâmetro de escala, beta é o parâmetro de inclinação ou forma. Para o exemplo prático, vamos considerar um cilindro hidráulico que, de tempos em tempos, devido ao desgaste das gachetas e anéis de vedação, falha com relação à sua função principal, exigindo manutenção corretiva. Será então calculado o melhor momento para realizar a manutenção periódica a partir da análise dos custos e da confiabilidade. Pelos valores, podemos perceber que, em média, 4 meses e 26 dias, ou seja, 210.379 minutos aproximados, ocorre a falha do cilindro, exigindo manutenção corretiva. Aqui foi coletado um total de 10 amostras, porém, a partir de 3 amostragens, já é possível realizar o estudo de confiabilidade. Com os dados de amostragem de tempo até a falha, vamos agora calcular as variáveis necessárias para obter os parâmetros da fórmula de Weibull, beta e alfa. Na coluna A, deve-se preencher os dados até a falha, e logo após ordenar eles por ordem do menor para o maior. Na coluna B, deve-se numerar em sequência de acordo com a quantidade de amostras. Para preencher a coluna C, é necessário calcular o median rank. É um conceito da estatística, que pode ser calculado da seguinte fórmula: digite igual, abre parênteses, B15 menos 0,3, fecha parênteses, divide por 10 mais 0,4, fecha parênteses, ok. Os valores 0,3 e 0,4 são padrões na obtenção do median rank. Já o valor 10 foi utilizado porque representa a quantidade de amostras. Vou estender para as demais células. A coluna D deve conter os valores obtidos através da seguinte fórmula: 1 divididos por 1 menos o median rank. Vou estender para as demais células. Da mesma forma, a coluna I deve conter os valores obtidos através da seguinte fórmula:
igual a ln de ln menos o median rank, estendendo para as demais células. Finalmente, a coluna F deve ser calculado o logaritmo do TTF, o da coluna A, utilizando a seguinte fórmula, igual a ln do TTF do cilindro. Estendendo para as demais células. Com a tabela agora completa, é necessário utilizar o recurso de regressão do Excel, que faz parte da ferramenta Análise de Dados. Da seguinte forma: clicar na opção Análise de Dados, localizado no menu Dados. Caso seu Excel não possua esta opção visível, é necessário habilitá-la. Clicar em Regressão e clicar em OK. Agora é necessário informar quais serão as colunas utilizadas para a regressão. Assim, proceda da seguinte forma: o intervalo y de entrada deve ser os dados da coluna E, incluindo o cabeçalho. Portanto, é o intervalo compreendido entre E14 e E24. O intervalo x de entrada deve ser os dados da coluna F, incluindo o cabeçalho. Portanto, é o intervalo compreendido entre F14 e F24. Checar a opção Rótulos. Checar a opção Nova Planilha e digite o seguinte nome: Regressão Linear, ou qualquer outro nome que você deseje. Checar a opção Plotar Ajustes de linha. Clicar OK. Automaticamente teremos então a planilha com os dados estatísticos calculados, bem como o gráfico de regressão. Porém, ainda não temos todos os dados necessários. Agora é preciso calcular os parâmetros beta e alfa, de acordo com o seguinte procedimento. Na célula A19, digite beta, ou parâmetro de forma. E na célula B19, digite a seguinte fórmula, igual a B18. Na célula A20, digite alfa, ou característica de vida. E na célula B20, digite a seguinte fórmula, igual exponencial, parênteses, menos B17 dividido por B18. O resultado vai ser da seguinte forma: nós temos para beta 4,25 e para alfa 231,126. O que representa os parâmetros beta e alfa? Os parâmetros de forma beta indicam se a taxa de falha está crescente, constante ou decrescente. Se beta menor do que 1, é um indicativo de que o produto está com a taxa de falha decrescente. Este é um cenário típico da chamada mortalidade infantil, indicando que o produto falha logo no seu período de nascimento. Se beta igual a 1, é um indicativo de que falha constante. São componentes que, após sobreviverem ao nascimento, possuem uma taxa de falha constante. Se beta maior do que 1, temos então a situação de uma taxa de falha crescente. Esse cenário é típico de produtos que falham por desgaste, como é o nosso caso, beta igual a 4,25, em que o beta é muito maior do que 1, indicando que o cilindro falha por fadiga após um determinado tempo. A característica de vida
O parâmetro alfa é uma medida de escala, ou propagação com relação à distribuição dos dados. Ela representa o número de escala do eixo x, em que 63,2% dos cilindros falharam. Fazendo a análise de confiabilidade para o nosso exemplo, em que a alfa igual a 231.126, significa dizermos que 37% dos cilindros sobrevivem após um período de 231.126 minutos, ou melhor dizendo, após 5 meses e 11 dias.